Paz do Senhor, louvado é o Senhor. Convido os irmãos a se colocar de pé. Vamos à leitura da palavra do Senhor, que está registrado em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Aleluia. Todos encontraram Hebreus, capítulo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor, começando do versículo 10. Hebreus 10, versículo 10. Essa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o sacrifício sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, oferecendo para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Acrescenta também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifícios pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos
firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos as demonstrações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou mais testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Versículo 32. Lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimento. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculos, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram comparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadecem ou se compadecerão dos encarcerados, mas também aceitam com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir, virá. Não irá demorar. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a sua alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma, da salvação. Bendito seja
o nome do Senhor. Oh, glória! Que Deus possa iluminar os nossos entendimentos, para que nós possamos entender o que o Senhor está falando conosco através desta passagem sagrada. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Hoje vamos falar do sacrifício de Jesus. Nosso tempo é escasso, mas nós vamos nos esforçar, com a ajuda do Espírito Santo, para passar aos irmãos aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, para nós meditarmos, para nós pensarmos juntos. Este é o dia em que se comemora a morte, o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Portanto, meus irmãos, este é o maior evento que a terra já viu. A morte, o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus. E ele fez este sacrifício por misericórdia e por amor à raça humana. O sacrifício de Jesus foi completo, foi perfeito, foi agradável a Deus, foi suficiente para arrancar todo o homem, todo ser humano da condição de perdição eterna e levá-lo à condição de morar com Deus. A Bíblia diz que ele nos arrancou do império da morte e nos transportou para o reino do seu amor. Aquele que nunca conheceu o pecado, em 2 Coríntios 5:21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justificados mediante Jesus, mediante o sacrifício de Jesus. Ele pagou toda a nossa dívida. Tudo que nós deveríamos passar, Ele passou por nós. É nós que merecíamos aquela pesada cruz. É nós que merecíamos chicoteado, esbofeteado, zombado, mas Ele fez em nosso lugar. Aleluia! Ele derramou o seu sangue, o seu precioso sangue, por nós na cruz do Calvário, para nos tirar, aleluia, da perdição eterna e nos garantir a salvação. Diz uma história que certa pessoa, um certo irmão que vivia temente, fielmente a Deus, sem murmuração, ele servia a Deus. E aí ele tem uma situação onde dá problema no seu carro. Ele não tinha condição de pagar aquele conserto do seu carro. Mas ele leva o carro até a oficina, até o mecânico. E quando ele vai buscar o carro, o mecânico lhe informa dizendo: você não precisa me pagar nada porque já está tudo pago. A verdade é que um outro irmão, sabendo da condição daquele irmão, se antecipou e foi lá e pagou toda aquela dívida daquele conserto do carro. Foi isto que Jesus fez por nós. Nós estávamos sem condição de nos achegarmos a Deus. Deus olhou dos altos céus, não viu um justo sequer, não viu ninguém que se preocupasse em fazer o bem. Mas mesmo assim ele se antecipou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Apocalipse você vai ler que lá foi feita uma pergunta: que enviarei à terra para morrer pela raça humana? Houve silêncio de aproximadamente meia hora.
até que o Filho de Deus, o Deus Jesus Cristo, o Deus conosco, se manifestou dizendo: eu irei. Aleluia! E Ele veio para morrer no nosso lugar. Ele veio para pagar o preço da nossa dívida. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. No Velho Testamento, as pessoas pecavam e elas tinham que ir até o sacerdote que oferecia um sacrifício, e isso era uma rotina, dia por dia. As pessoas faziam sacrifício, matavam os animais para oferecerem o sangue daquele animal inocente para cobrir o seu pecado. Mas Jesus veio, e quando Ele veio, Ele fez um único sacrifício, o sacrifício perfeito, o sacrifício que agradou a Deus. Aleluia! É por isso que o texto que nós lemos diz que no seu corpo foi feita a oferta que agradou a Deus para sempre, e que agora não precisa mais nenhum outro sacrifício, porque o sacrifício que Ele fez foi perfeito. Aleluia! A Bíblia diz que Ele foi como cordeiro mudo para o matadouro, como ovelha muda, Ele não abriu a sua boca. O pecado de toda a raça humana estava sobre Jesus. Ele foi moído por nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O pecado da raça humana estava sobre Jesus. Ele padeceu, Ele sofreu aquilo que eu e você deveríamos padecer e deveríamos sofrer. O sacrifício dele foi perfeito diante de Deus. Deus o aceitou, Deus o recebeu. Por isso que Hebreus 10:10 diz que essa é a vontade daquele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Ele morreu e ofereceu o seu corpo, ofereceu a sua vida, uma única vez. No Velho Testamento as pessoas faziam sacrifício rotineiramente. O pecado era apenas colocado embaixo, apenas cobria, o sangue do animal cobria temporariamente. Mas com Jesus, quando Ele veio, o seu sangue, aleluia, não tem um poder apenas de cobrir o pecado. Aleluia. João no capítulo 1, versículo 29, diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele arranca o pecado, Ele arranca, aleluia, toda a culpa, aleluia, do pecado. Por isso que diz que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Aleluia. O sacrifício de Jesus, com esse sacrifício Ele pagou toda a dívida, entregando o seu corpo, entregando a sua vida. Ninguém matou o nosso Salvador, ninguém matou o nosso Senhor. Ele disse lá em João capítulo 10, Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele doou a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida, aleluia, para salvar-nos do pecado. Louvado seja o nome de Jesus. O sacrifício de Jesus tem o poder de arrancar. O sangue dele tem o poder de arrancar. É o único sangue que arranca pecado. É o único sangue que resolve o problema do homem, da raça humana, de arrancar o pecado, de tirar o pecado. É o único sangue, o sangue de Jesus. E isso Ele fez por mim, Ele fez por ti, Ele fez por nós. Ele derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Oh glória! Aleluia! Oh bendito é o Senhor!
a oferta foi perfeita. Aleluia! Ele ofereceu uma oferta perfeita diante de Deus. Oh, aleluia! E o sangue dele não arranca somente os pecados passados, mas os pecados futuros, que um dia eu ou você possa vir cometer. O sangue de Jesus Cristo tem poder para arrancar esse pecado. Aleluia! É motivo de alegria, é motivo de gozo, é motivo de júbilo. Estamos livres do pecado. Se alegre, igreja do Senhor. Regozije-se, povo de Deus, aleluia, através do sangue dele, o seu corpo entregue na cruz do Calvário, nos garante a libertação. Oh, glória, aleluia, bendito é o Senhor, os nossos pecados são perdoados, aleluia. Em 1 João, no capítulo 1 diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! O sangue dele pode purificar todo o pecado, não importa, aleluia, o tempo que o ser humano pecou, quando ele se rende a Jesus, quando ele vem até Jesus, aleluia, todos os seus pecados estão arrancados, estão tirados, ele se torna uma pessoa remida, uma pessoa lavada no sangue de Jesus, uma pessoa liberta do pecado. Habilitada para morar no céu, habilitada para morar com Deus, habilitada para quando ouvir o instruir da trombeta, ele subir, oh glória, e morar com Deus. Tudo isso pelo sangue de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Hebreus, o versículo 18 do texto que lemos, Hebreus 10, 18 diz, ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelos pecados. O que o texto está dizendo? Aleluia! Se há remissão, se há o sacrifício de Jesus, não tem mais necessidade de fazer outro sacrifício, de oferecer outra oferta. O sangue de Jesus é suficientemente poderoso para lavar todo o pecado, para limpar toda sujeira do pecado. Não importa se a pessoa está velha de tanto pecado, não importa se ela está doente de tanto pecado, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz a gente ficar liberto do pecado. Aleluia. Ele arranca o pecado de nós. Ele arranca com o seu poder. O Salmo 103, versículo 2, está dizendo assim, quanto o Oriente está longe do Ocidente, quantos ele se afasta ou afasta de nós as nossas transgressões. O que o texto está dizendo? Está dizendo que quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, quando a gente vem para Deus, aleluia, Ele nos distancia dos nossos pecados, os nossos pecados, assim como o Oriente está longe do Ocidente, aleluia, assim Deus distancia o pecado daqueles que servem a Ele. O Senhor é compassivo, Ele é bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade, não repreende para sempre, nem conserva para sempre a sua ira.
não nos trata segundo as nossas iniquidades, os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o servem. Aleluia! Como está longe o ocidente do oriente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos de pó. Ele conhece, por isso Ele vem com o seu amor. Por isso Ele vem, aleluia, com a sua bondade. Por isso Ele é longânimo. Por isso Ele é tardio em irar-se. Quando nós pecamos, Ele nos dá a oportunidade para nós corrermos para Ele. Eu quero concluir dizendo o seguinte. O Salmo 51 tem alguns versículos que eu quero ler com os irmãos, para que nós possamos concluir. O primeiro versículo diz, o primeiro versículo que eu quero ler com os irmãos, você pode ler todo esse capítulo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Só Deus tem esse poder de fazer isto. Ninguém mais pode limpar o homem do pecado. Só o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Lava-me completamente a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O inimigo está sempre querendo nos acusar, apontando aquele dedo sujo dele, dizendo que você não é nada, que esse negócio do céu não funciona, que você é um 000 à esquerda. Não! Você é um servo de Deus, é um povo escolhido que vai morar no céu. Aleluia. O salmista continua dizendo: contra ti somente pequei e fiz o mal diante dos teus olhos, de sorte que é justificado em falares, inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. O pecado fez isto com a gente, nos esmagou, nos destruiu. Mas o Senhor, com a sua alegria, depois que Ele nos limpa, o salmista diz: limpa-me com isopo. Isopo era uma planta que era uma espécie de alvejante.
E o salmista está dizendo: passa essa planta em mim e me deixa alvo, limpa-me da minha impureza. Muitas vezes, muitos de nós cristãos temos dificuldade para orar e dizer: Senhor, eu pequei, eu te peço perdão. Por causa do nosso orgulho, do nosso eu, a gente prefere ficar carregando esse fardo do pecado. Mas hoje Deus está dizendo para nós: eu quero te lavar. Lava-me, Senhor. Purifica-me com isopo. Aleluia. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Aleluia. Irmão, não tem alegria maior, aleluia, de saber que você está livre do pecado, que você está salvo, lavado no sangue de Jesus. Isto é alegria tamanha que ninguém pode alcançar a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. Oh, glória! Aleluia! Livra-me, lava-me, purifica-me, aleluia! Oh, bendito é o Senhor. Vamos nos colocar de pé, aleluia! Será que você tem, aleluia, motivo para nesta noite e coragem para orar e para falar com Deus? Aleluia! O Senhor Jesus, o nosso sacerdote, o perfeito, o sumo sacerdote, que ofereceu o sacrifício, aleluia, um sacrifício, o único sacrifício dele, suficiente para dar, aleluia, o livramento. Aleluia, eu convido você a orar, a falar com Deus, aleluia, coloque diante do Senhor, aleluia, a tua família, coloque diante do Senhor a tua casa, coloque diante do Senhor a tua parentela, peça para Ele te ajudar. Se você tem tido envolvimento com pecado, diga para Ele te dar força para você, aleluia, fugir do pecado, abandonar a vida de pecado e correr para Jesus, para que Ele te limpe. Talvez você tenha tido dificuldade no linguajar, no falar, mesmo em casa, você tem soltado alguns palavrões e isso desagrada a Deus, isso ofende a Deus. Oh, bendito e querido Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Nós oramos agora, Senhor, em nome de Jesus, pedindo a tua misericórdia e te agradecendo, Senhor, aleluia, pelo perdão, aleluia, proporcionado na cruz do Calvário, através da morte de Jesus Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos convenceu do juízo, do pecado e da morte, e que agora habita em nós. Obrigado, 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 Senhor. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, Senhor, aleluia. Aqueles que têm tido dificuldade de viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida, Senhor, santificada, tem compaixão, ó Deus. Aleluia, a nossa casa, a nossa família, nosso Deus, a nossa parentela, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pela nossa pátria, pela nossa nação, o nosso país, o nosso Brasil, as autoridades, tem compaixão, ó Deus, tem misericórdia,
No nome bendito de Jesus nós oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão entubados, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão na UTI, em nome de Jesus, nosso Pai querido, estenda as tuas mãos, envia os teus agentes, aleluia, e faz os teus milagres. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Envia os teus anjos, Senhor, pois a tua palavra diz que os anjos são ministradores do Senhor. Aleluia, envia os teus servos, aleluia, prepara para cada pessoa enferma que está nesta situação, aleluia, sofrendo, padecendo, envia alguém, os teus agentes, os teus servos, Senhor, por tua bondade e por tua misericórdia, em nome de Jesus nós oramos. Senhor, abra as portas para aqueles que estão em situação de necessidade, de escassez. Tem compaixão, Senhor, e venha prover para o teu filho uma saída, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Dizemos todos, amém, e glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Meus